Ok. Boa tarde a todos e todas. É um prazer tê-los aqui conosco, né, neste evento, nosso terceiro ciclo de palestras, pesquisas em comunicação e cultura. Hoje o nosso evento está trabalhando com a questão das publicações científicas, né, um assunto que interessa a todo mundo, né, até porque a publicação científica ela é vital para quem está fazendo ciência, né? Até porque a gente está lidando com a questão das verdades, né? A gente está dentro da academia, então já na graduação o aluno já aprende na iniciação científica como trabalhar com texto, que ele tem que publicar, que tem que apresentar, chega no mestrado e doutorado, tem que escrever texto científico o tempo inteiro. Então, como é que a gente pode trabalhar com publicação científica? Na verdade, qual a importância dessas publicações científicas? Como é que a gente entende que são feitas essas publicações ou que pesquisas já foram feitas para entender como é que o pessoal publica, quais são os autores, né, que estão sendo mais publicados, quais são os tipos de revistas que tem. E para entender um pouquinho disso hoje, nós temos aqui 3 pesquisadores maravilhosos. Aqui nós temos a Marli dos Santos, a Ana Lúcia Coiro, o Carlos Humberto, que está ali. Eles vão se apresentar depois, até porque eles são pesquisadores que trabalham com essa temática. Eles fizeram um texto excelente que eu recomendo a todos que leiam. É o texto Diálogos entre Estudos Culturais e Jornalismo, Presenças e Ausência nas Publicações Científicas. É um texto que vai mostrando, e eles vão apresentar esse texto também hoje, nessas pesquisas. São várias pesquisas que eles fizeram, que eu acho que é super importante, até para a gente entender melhor essa área. Então, sem mais delongas, os nossos pesquisadores vão nos falar um pouco mais sobre essa temática. Ainda vamos começar com a Marli dos Santos. Está desligado? Boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, eu quero agradecer o convite da Eula, né? Nós nos conhecemos há algum tempo, né, Eula? E é sempre um prazer encontrar com essa pesquisadora maravilhosa. Em eventos a gente se encontra e também nos textos, né? Nós nos encontramos de vez em quando. Então, quero agradecer imensamente o convite. É um prazer estar aqui nessa casa, nesse mestrado, né, em Memória e Acervos. Eu sei que há pessoas de outros programas, outras instituições. É um prazer estar aqui com vocês. Eu e meus colegas, depois a Ana e o Carlos vão também fazer as suas devidas apresentações enfim, os comentários sobre o tema que a gente está trazendo hoje, né? E é de muita responsabilidade esse tema que a Eula, né, nos sugeriu, e o mote foi exatamente esse artigo que nós fizemos e apresentamos no último congresso da Compós, e que acabou mobilizando e favorecendo esse encontro, né? Então, ela já, de antemão, está devendo um encontro lá em São Paulo, na Faculdade Casper Libero. Eu e Ana lecionamos no programa de pós-graduação em comunicação da Faculdade Casper Libero, e o Carlos também, ele está na Unesp, ele é um pesquisador da Unesp, de Bauru. E então a gente já está de antemão pensando num novo encontro lá em São Paulo. Vocês estão todos convidados, obviamente. Bom, então, sem mais delongas, vamos tratar do assunto, porque a gente tem um tempo aí importante para a gente fazer o debate. Nossa ideia aqui é mais provocar o debate, porque nós não somos especialistas ou grandes especialistas em publicações científicas. A gente faz algumas pesquisas sobre, né? Algum tempo atrás eu fui editora adjunta da revista Comunicação e Sociedade, da Universidade Metodista de São Paulo, que foi a primeira revista de programa de pós-graduação no Brasil, né? Depois a Intercom, que é uma revista de associação. A revista Comunicação e Sociedade tinha essa longevidade, né? Era a revista mais longeva da área. Mas a editora executiva era a professora Elizabeth Gonçalves, quem mandava na revista era ela, eu só obedecia. Bom,
E a nossa experiência de publicação, nossa experiência como pesquisadores e pessoas que eventualmente elaboram trabalhos de mapeamento para tentar entender um pouco essa dinâmica da revista científica. Então, a minha fala aqui vai ser no sentido de contextualizar um pouco vocês sobre essa questão da revista científica, né? Por que a revista científica hoje tem sido tão valorizada e tão discutida, né? Ela sempre foi ela sempre teve uma função essencial na produção científica, porque ela vai legitimar a pesquisa científica, ela vai legitimar o pesquisador na medida em que ele publica, né, o seu artigo com resultados preliminares, resultados finais de sua pesquisa. Então, ela sempre teve uma importância muito grande. Mas agora ela tem tido cada vez mais importância porque a CAPES tem desenvolvido uma política de indução para a produção científica em revistas, em periódicos científicos, né? Uma vez que a avaliação de livros, né? Nós temos uma cultura livresca na área da comunicação, da cultura, na área de ciências humanas, de maneira geral, nós temos uma cultura mais livresca dos livros. E, devido à dificuldade, o volume, o crescimento dos programas, o crescimento da produção científica, e eu estou falando especificamente da área da comunicação, que é o que a gente conhece um pouco mais, então a gente houve uma mudança política, né? Isso não foi não é uma coisa assim muito fácil de se encarar nesses processos, porque já que nós temos uma ligação forte com o livro, há uma resistência da área em todos os seminários que acontecem na CAPES e no diálogo que se mantém com o coordenador de área, há sempre um debate sobre isso. Então, nós brigamos sempre pela valorização do livro, né? Então, as publicações de autoria, as publicações, as coletâneas, que são resultantes de pesquisas, de grupos de pesquisa, nós temos brigado bastante, nós da área e coordenadores, né? No passado, eu fui coordenadora do programa da Metodista e hoje eu coordeno o programa da Casper Libero. Então, eu tive a oportunidade de presenciar algumas reuniões em que o debate foi bem caloroso, né, com relação a essa política de indução para a produção científica em periódicos, né? Não que nós não consideremos as revistas importantes, elas são essenciais, não é isso, mas a gente sempre discute no sentido de buscar um equilíbrio, né, para essa produção na área especificamente da comunicação, da cultura. Bom, essa é uma questão que a gente tem que levar em conta nesse momento. Cada vez mais nós vamos ter uma política de indução para produção em revista. Algumas áreas, por exemplo, a administração, só vale quase que publicação em periódicos, né? Então, os programas são avaliados pela qualidade, pelo qualis, pela qualificação da publicação, pela quantidade, né, dessas publicações e, enfim, e todos os indicadores que são determinados, que são discutidos pela área. Um outro aspecto importante que a gente tem que levar em consideração, ainda tendo em vista essa cultura voltada aos livros, há uns 3 anos, o professor Maurício Ribeiro, que é coordenador do programa de pós-graduação da Unip, em comunicação, ele fez um levantamento observando a produção científica na área de comunicação, avaliando quais seriam as referências, né, que são trazidas nessas teses e dissertações. E ele verificou que, apesar da política de indução fortemente conduzida nos últimos anos, ainda nós temos um maior número de referências nas teses e dissertações estão voltadas aos livros também, né? Então, a gente está aí numa disputa
de uma mudança, né, uma disputa política e uma mudança, né, nesse cenário de produção científica. Bom, uma outra questão que eu queria trazer para vocês é que essa classificação que existiu até pouco tempo atrás, até mês e meio, né, Eula? Não é? Que está no site ainda. Que ainda está no site, mas essa classificação que valeu, né, e que sofreu uma transição e que o coordenador de área diz que é ainda um teste que está sendo feito, essa transição dos estratos, né, as revistas tinham estratos A1, A2, né, que eram revistas de excelência internacional, as revistas de B1 a B5 eram revistas que tinham uma característica mais nacional, de publicação de artigos, né, mais nesse entorno, nesse circuito, e a B1 sempre foi considerada uma revista de excelência. Então, Maurício Lissovski, que à época, né, há 1 ano e meio, era coordenador de área, ele já anunciava uma mudança nos extratos das revistas. E por conta, primeiro, dessa política de indução e também porque houve uma produção exacerbada, na visão deles, no extrato B1. E, matematicamente, estatisticamente, o B1 já não significava um diferencial na produção científica da área, né? E ele já anunciava naquele momento que haveria, então, uma nova classificação, né? Naquele momento ele falou em A1, A4, né, que ia se ampliar de A1 a A2 para 3 e 4, né? E B1 a B5. A realidade que a gente viu, que a gente está vendo hoje nessa transição e nessa mudança proposta é de revistas A1, A2, A3 e A4 e revistas B1, B2, B3 e B4. Então nós temos 8 estratos, né? Anteriormente nós tínhamos 7 e agora nós temos 8 estratos, tá? Mas a forma como isso foi, essa transição, né, que segundo o coordenador de área foi amplamente discutida, né, nos colegiados dentro da CAPES, foi uma estratificação que levou em consideração o índice H, né, o índice de impacto das revistas, né, e aí eles utilizam alguns índices de impacto, né, para poder categorizar, para poder estratificar essas revistas. E é isso que está causando grande debate, né? Sobre esses critérios especificamente é que se discute hoje nas listas entre os colegas, porque isso pode significar uma mudança, já significou nesse teste inicial a queda, né, de algumas revistas, né, o rebaixamento de extrato de algumas revistas que anteriormente estavam nos extratos superiores, por exemplo, revistas que eram A1 acabaram descendo para outros extratos. E aí houve um questionamento geral. A Ana vai falar um pouquinho mais sobre essa questão das revistas internacionais, né, que sofreram um decréscimo aí na sua avaliação. E a grande discussão, né, que se traz nós não podemos utilizar um indicador, né, como o índice H, o Google Scholars, por exemplo, que é o que mais impacta a nossa área, né? Nossa área, basicamente, foi estratificada, comunicação e informação, a partir do Google Scholars, especialmente a comunicação. E o índice, o H5 do Google Scholars, né? Ele está ligado, ele faz uma retrospectiva dos últimos 5 anos das publicações, né, e verifica dos artigos publicados, que no mínimo tem que ser 100 para você entrar nesses indicadores, quantos são
citados, né, dentro da base de dados do próprio Google Scholars, que é a maior base de dados, né? Então, algumas revistas de outras áreas, né, das diversas áreas, eles fizeram um cruzamento entre indicadores, né, porque há alguns outros indicadores. No caso da comunicação, prevaleceu o Google Scholars por conta da característica e do impacto da área, né? Nós, na área de comunicação, não tínhamos revistas A1 no Brasil, né? Era de A2, algumas revistas A2, poucas revistas A2, né? Na verdade, eram 6 revistas A2, e as demais todas focalizadas no extrato B1. Ou seja, a característica da produção brasileira, a produção científica, é nacional, né? Por quê? Porque as revistas do extrato A1 significavam revistas de excelência internacional. E isso tem a ver, no passado, tinha a ver muito com a base indexadora, porque as revistas já são indexadas na base Cielo, Scopus, Web of Science, né? Então, essas revistas, para você indexar, você tem que entrar nessas plataformas e cumprir uma série de requisitos dessas plataformas. E eu vou dizer a vocês que não é fácil, né? A gente tem que fazer curso, né? Eu lembro que a Magali Cunha, colega nossa lá do programa da Metodista, foi fazer um curso, né, na Scopus na Cielo, para tentar entender quais seriam os parâmetros. Por quê? Porque na nossa área, especificamente na comunicação, só subia de extrato as revistas que estavam indexadas em determinadas bases. Então, para você ser uma revista A2, forçosamente, a revista teria de estar na base Cielo, né? Então, essa era uma condição. Outras questões na avaliação e estratificação das revistas eram levadas em consideração. Periodicidade, né? Então, quadrimestral, quantidade de artigos, no mínimo 20, depois passou a ser 25. Então, em média, que é o padrão da Cielo, 12 artigos por edição. Então, há uma série de normas, né, que são exigidas, de autoria, de titulação de autores. A titulação mínima sempre tem que ter um doutor para publicar o artigo, que pode estar em parceria com o doutorando. Então, existe uma série de exigências das plataformas que foram somadas a outros critérios, que seriam periodicidade, esses outros critérios que eu mencionei para vocês. É uma lista enorme. Se vocês entrarem, por exemplo, na página da CAPES, vocês vão ver lá, se vocês buscarem Qualis, Web Qualis, vocês vão ver que no passado, né, até essa proposta de mudança e essa discussão que vem ocorrendo, havia uma série de critérios, né? Inclusive titulação, etc. Com a proposta que está sendo trazida, esses outros critérios não foram levados em consideração. Não que, por exemplo, a CAPES e o coordenador de área não tenha se pronunciado e nem deixado de dizer, olha, é um teste, ele deixou isso muito bem claro, é um teste, e nós vamos discutir isso num seminário que vai acontecer agora em Brasília, nos dias 11, 12 e 13, que chama-se Seminário de Meio Termo, né, no qual representantes de todos os programas vão se encontrar para discutir exatamente o Qualis. Como é que nós vamos resolver isso, né, dentro da nossa área. Então, é importante dizer que ainda nada do que tem sido divulgado é definitivo, né? Por quê? Porque houve aí um teste e uma migração das revistas que estavam dentro de um critério A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, para um formato A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. E os critérios para fazer essa estratificação mudaram, né? Nesse primeiro teste, algumas revistas caíram, né? E a maioria acabou, assim, a gente não
das nacionais, a gente vê que há uma equivalência, né, na estratificação, mas a gente não sabe o quanto isso vale, né, de pontuação, né, porque publicar em revista significa pontuações para o autor e para a instituição em que ele está, né? Sem isso, as instituições e os pesquisadores são descredenciados, né? Há critérios de credenciamento, recredenciamento, que levam em consideração a produção científica, né? E a produção científica hoje tem claramente uma política voltada à publicação em periódicos científicos. Então, a gente tem que se preparar para isso e tem que se preparar para o debate também, né? O que significa dizer que nós precisamos entender mais desses indicadores, né? Precisamos entender também como essas indexações ocorrem, que nós precisamos também fazer mais trabalhos monitorando as publicações e tentando entender como é que as nossas áreas se comportam, né? Como as revistas também se comportam em relação aos conteúdos que são publicados. E a gente só consegue fazer isso com pesquisa, né? Que é uma das coisas que vários pesquisadores acabam fazendo, né? Tentando entender como se dá, no caso do artigo que nós fizemos, da pesquisa que nós fizemos, como se dá a relação entre estudos culturais e jornalismo, né, nas publicações brasileiras. Para finalizar, assim, na verdade, a minha função aqui é fazer mais uma introdução. Os critérios anteriormente considerados para os periódicos científicos, né, no geral, diziam respeito à originalidade, que é um conceito complexo, né? Tem aí um dado, complexidade, acessibilidade, impacto acadêmico, público e social. Esses eram os critérios anteriores. Agora a gente tem, e esses critérios gerais se desdobravam em indicadores. Agora a gente tem impacto, né, social e científico, que são medidos por indicadores, entre eles o Google Scholars. Tá? E aí eu vou encerrar a minha fala com uma questão importante, né? Se a gente vai considerar, por exemplo, esse fator de impacto, a gente também tem que levar em consideração que os mecanismos quantitativos, eles, às vezes, eles incorrem em problemas, né? Porque eu posso exigir, por exemplo, que os meus alunos citem sempre uma determinada publicação. Então, corre-se o risco de você fabricar um impacto, muitas vezes, né? E isso é uma coisa para a gente pensar na área, né? Como que nós podemos conduzir isso de maneira que as revistas e os pesquisadores não sejam prejudicados por levar em consideração um indicador e um indicador que pode sofrer algum tipo, né, de desvio, né, ao apontar esta ou aquela publicação que tem mais citação na área. Tá? Então, eu vou deixar essa questão para a gente poder pensar depois. E aí é isso que eu quero dizer por enquanto sobre esse tema. Obrigada. Obrigada, Marli. E agora a gente vai passar para Ana Luísa. Quero falar Ana Lúcia, viu? Não tem jeito. É Ana Luísa. A Ana Luísa também ela vai se apresentar. Eu estou deixando vocês se apresentarem, até porque assim, o currículo é enorme. Eu coloquei para vocês, né? Vocês viram quando a gente escreveu sobre o evento, colocou o currículo deles para que vocês pudessem conhecer mais, mas eu estou deixando para elas e ele falar o que eles quiserem, até porque o currículo é excelente. Ana Luísa. Tá?
Então, boa tarde a todas e todos. Eu sou Ana Luísa Coiro e eu estou no programa de pós-graduação em comunicação da Casper Libero desde 2016 e minha carreira anterior foi construída no Rio Grande do Sul, de onde eu sou, de Porto Alegre. E, na verdade, trabalhei na UFSM, enfim. E trabalhei aí é que eu queria chegar no que interessa a vocês, num mestrado interdisciplinar por pouquíssimo tempo, mas trabalhei. Então, esta, aliás, é a única boa notícia que eu consegui aí detectar nessas mudanças dos periódicos, da classificação dos periódicos. E eu vou usar a expressão diz que, porque é nesse patamar que nós estamos hoje de discussão, diz que vai haver aí uma equivalência das avaliações de uma área para outra área. Acaba aquela zona que era, gente, bom, eu estou num mestrado interdisciplinar, ai, que pena, né? Toda a minha produção até agora veio da comunicação, como é que faz? Né? Ou quem já está produzindo num mestrado interdisciplinar e, de repente, por exemplo, um mestrando está produzindo e depois ele vai concorrer a um doutorado numa outra área. Então, esse quiprocó que havia entre as áreas, você é convidado, olha, então, eu estou aqui de editora dessa revista, pela sua amiga, manda um artigo para a gente aí, na área de design, ela é A2. E aí a gente fica naquela expectativa de como será na área, no nosso caso, de comunicação. Mas, de qualquer forma, assim, diz que isso vai cair. Então, aquelas revistas que originalmente eram A2 na área de design, na hora de serem avaliadas aí na área interdisciplinar, assim serão também da mesma forma. Diz que. E por que eu estou enfatizando essa expressão? Porque reiterando o que a Marli disse, isso está em discussão. Aliás, isso está em discussões, no plural, porque cada área está fazendo a sua discussão e está reivindicando este ou aquele parâmetro de avaliação de periódicos, né? Em outras palavras, é uma zona, né, o que está agora. Então, assim, nós que temos aqui, que trabalhamos na área de comunicação, temos acesso a listas por exemplo, da Associação dos Programas de Pós-Graduação no Brasil, que é a Compós, ou a lista da Intercom. Nestas listas está assim, havendo já uma guerra simbólica de cada um aí pensando, enfim, em como isso seria melhor, né? E isso está sendo feito nas outras áreas também. Imagino que as listas das outras áreas, claro que da comunicação a gente tem trocentas listas, a gente gosta, né? A gente é chegado nisso, porque trabalhamos com isso. Mas, né, em outras áreas também haverá aí, certamente está havendo essa discussão, e mais, nas nossas listas a gente fica sabendo dessas discussões nas outras áreas, porque de vez em quando alguém que está ali argumentando diz, olha só, na área tal estão fazendo assim, ou seja, é muito melhor. Aí bota 35 anexos da discussão da outra área, né? E aí alguém rebate, não, mas essa área está fazendo assim porque as suas características são diferentes das nossas. E eu estou salientando isso para dizer que, bom, essa discussão está muito incipiente, ela está começando, né? E está começando já pegando fogo, né? Porque realmente, pelo que nós podemos aferir, aí na nossa área, essa discussão será uma guerra de poder simbólico mesmo, né, onde as pessoas estão colocando aí as suas reivindicações. E eu saliento essa bom, a boa notícia era essa agora só vamos para as más, né?
era essa de que uma revista provavelmente valerá a mesma coisa em todas as áreas. Bom, com relação às revistas estrangeiras, o griteiro está grande, porque a gente tem duas questões aí muito que são de base para todo mundo. A gente está há 2 anos do período avaliativo, né, dos nossos programas de pós-graduação, que são quadrienais. Então, nós estamos a última foi 2013, 2016, agora a gente está 2017, 18, 19 e 20. Então, nós estamos já praticamente no final de 18. Ou seja, o que a gente produziu... o que a gente está produzindo agora, com sorte, vai ser publicado em 2020. Então, a partir de agora, a gente tem que se recompor com os novos critérios, sejam quais sejam eles no final das contas, né? Quando essa discussão, enfim, chegar a um consenso. A gente vai ter que se redefinir aí no caminho, né? Com a avaliação andando, o nosso planejamento de produção. Porque, sim, especialmente os professores e alunos que serão futuros aí, professores que estão em programas de pós-graduação, a gente tem que se planejar, né? Porque nós somos avaliados, todos nós, né, docentes e discentes, por conta dessa produção, e programa também. Então, bom, a gente tem que se reorganizar em termos de o que eu vou publicar, onde eu vou publicar, para onde dirigir minhas publicações, há 2 anos já né, de publicações que a gente já tinha encaminhado antes, planejando, enfim, publicar nessa ou naquela revista por causa do seu impacto aí em termos avaliativos. Eu dou um exemplo que está causando grande gritedo mesmo na lista de comunicação das revistas estrangeiras, né? Então, revistas como a Hermé, que tinham aí, eram muito bem avaliadas, né? E que segundo esta proposta, né, que chegou a nós, teriam caído bastante, várias revistas estrangeiras. E trago mais como exemplo uma publicação minha, né, que exemplifica bem esse problema que eu estou trazendo. Então, participei de um congresso em Portugal em 2013 e tinha que levar o texto também em inglês, além de português. Aí, como todo mundo neste momento, tive a ideia. Então, vou aproveitar que eu tenho texto em inglês e vou oferecer para uma revista estrangeira, né? Aí, depois das modificações que vêm da discussão do texto no Congresso. Fizemos isso, era um artigo em dupla. Ok. Essa revista era Latin American Research Review. E era a última vez que tinha sido avaliada na nossa área, era A1. É uma revista da sociologia, mas tinha sido avaliada como A1 na nossa área da última vez que havia sido. Então, todas as 35 alterações que me pediram, em 27 sessões, eu estou exagerando, de parecer do artigo, enfim, volta, não está bom ainda, vai para lá. Me lembro assim da mais substancial mesmo, a avaliação que foi, enfim, modificação pedida, que foi que a gente contextualizasse no Brasil qual era o poder da televisão, era um artigo sobre os reality shows da TV. Então, que a gente contextualizasse isso, né? Porque, bom, é uma revista internacional. Isso significou, como tinha que caber no mesmo espaço, no mesmo número de caracteres, significou tirar toda uma sessão que era sobre uma discussão sobre pós-modernismo. Não, então tá, então sai isso, pós-modernidade, e entra essa outra sessão sobre a televisão. Então, reescrever tudo aquilo em inglês, porque aí você não vai escrever em português para depois traduzir, já escreve direto, né? Ou seja, se arrisca. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque essa revista agora, para minha surpresa, virou B1.
Se eu soubesse que ia ser B1, eu não tinha. Na segunda rodada de parecer, eu tinha dito obrigada, foi um grande prazer, né, mas eu estou saindo fora. Então, assim, tem este problema que hoje está colocado para todos nós, pesquisadores, docentes e discentes, né? Esse problema está sendo discutido com bastante veemência na nossa área e imagino que em outras também, né? Porque, de fato, assim, o que vai valer agora? É impacto aonde? É no score? A gente vai ter que fazer que nem... recentemente um colega levantou, nós vamos ter que fazer propaganda das revistas, então pagar propaganda para que elas sejam citadas no Google, né? Então, o pessoal é maldoso, acho que fica desconfiando do... Então, estas questões estão sendo muito discutidas. Com relação ao artigo que a gente apresentou na Compós, em Porto Alegre, uma das coisas que nos perguntaram, que nos questionaram, foi assim, por que a gente tinha escolhido revistas A2 e B1, né? E se isso não excluiria pesquisadores emergentes que estariam tratando do tema. Então, como é que a gente sabe, apenas a partir de publicações de doutores, como é que o tema está sendo efetivamente tratado, né? Bom, primeiro a gente tinha que dar um corte, né? E segundo, a gente argumentou que bom, as revistas A2 e B1 têm muita produção, sim, de mestrandos e doutorandos em parceria com seus orientadores, né? Então, assim, não deixam de contemplar pesquisas emergentes, né? Mas, por outro lado, sim, tem a gente, por exemplo, no nosso programa, um professor fez um levantamento das revistas em que os mestrandos e mestrandas podem publicar sozinhos e sozinhas, né? Normalmente são revistas pelo extrato anterior B4 e B5, né? Uma B1 havia nessa lista, mas, enfim, outra coisa que a gente está percebendo aí por conta dessas mudanças, né, é que, bom, além dessa questão das revistas estrangeiras, acho que estarem sendo rebaixadas, outro grande foco de discussão que tem sido na nossa área é justamente assim, os critérios mesmo de avaliação destes periódicos, né? Critérios estes que passam, a Marli salientou, por uma mudança radical. Né? É radical, porque se a gente a gente pensa no esforço dos editores de revistas, né? Que são algum professor do programa que foi sorteado para agradável função, né? Pela qual ela não recebe, né? Para a qual ele tem que se dedicar muito, né? Aí buscando sempre apoio em mestrandos, em monitores, em bolsistas para tentar fazer a parte executiva, né? É de uma dificuldade imensa para os nossos programas editar essas revistas. A gente trabalha com acesso livre, a gente trabalha sem cobrar pelas publicações. Cuidado, mestrandos, quando receberem revistas estrangeiras, sobretudo publicadas em língua inglesa, oferecendo para publicar seu trabalho lá, porque normalmente elas cobram, né? Tem muitas delas que cobram, e nós não trabalhamos assim, né? Nós e grandes revistas estrangeiras também não. Mas é uma dificuldade imensa para nós, especialmente, sempre lutando por recursos, né? Para manter uma revista dessas no ar. E o esforço que os editores e editoras fizeram nesses últimos anos para indexar suas revistas, né? Então, no Scopus, parece que agora vai por água abaixo, porque, ok, isso não vale mais tanto assim.
né? Então, essa questão eu acho que é uma das mais, tem sido das mais cadentes, assim, das mais veementemente discutidas nas listas, especialmente em função disso, né? De que mudam as regras e muda radicalmente uma regra que era considerada a primeira delas, a mais importante delas, que eram as indexações, né? Acho que essa questão aí das indexações é bastante complicada de trocar. Por isso, pelo investimento que esses abnegados editores e editoras fizeram nesses últimos anos para indexar suas revistas, para passar, como salientou a Marli, no nosso caso, para A2. Na nossa área, A1 eram só estrangeiras. Agora não são, né? Pelo que estamos vendo aqui, algumas delas não serão mais. Mas, assim, a gente, no máximo, tinha A2, poucas revistas, como a Marli salientou, e não havia A1. Então, assim, e no início, há bem pouco tempo atrás, a gente não tinha nem A2. Faz pouquíssimo tempo que na área da comunicação começou a ter revistas A2 e são 6. Né? E para que isso acontecesse, esses editores e editoras fizeram um esforço hercúleo para indexar bem essas revistas. Então, assim, acho que a principal questão é isso, né? É a questão de estar em curso a mudança durante o investimento que a gente fez como editores de revista e como professores que nelas publicam o planejamento e essa alteração radical ser proposta agora, nesse momento, enfim, embora já tenha sido anunciada, era uma morte anunciada há algum tempo atrás, mas estes critérios não estavam definidos. Estavam definidos que seriam alterados os extratos, né? Mas como haveria alterações em termos de avaliação dos periódicos, não, né? Então, assim, é um assunto em discussão, é uma discussão que está começando, então, nesse sentido, a gente não tem respostas, né? A gente tem um diz que, né, para conversar, e em cada área está sendo diferente. Isso é, no meu modo de ver, o pior de tudo, porque imagina como é que vai ser consolidar isso depois se cada área está lidando dessa ou daquela maneira, né? E era isso para a introdução, né? Depois acho que já passamos em seguida para a discussão mais específica do nosso artigo. Acho que passa para o Carlos, né? O Carlos Sim. vai falar alguma coisa sobre os Isso, as produções. Obrigada, Ana Luísa. E agora, Carlos Humberto. Vamos lá, gente. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer estar aqui do lado dessas 3 mulheres, né, maravilhosas, doutoras, e minhas professoras, inclusive. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui nessa tarde com vocês. Meu nome é Carlos, eu tenho um nome gigantesco, depois vocês olhem lá, mas meu nome é Carlos e eu sou um doutorando da Universidade Estadual Paulista, Unesp, lá de Bauru. E eu dedico a minha pesquisa, o meu mestrado eu fiz sobre as manifestações de 2013, e a minha pesquisa hoje é um mapeamento das publicações gays latino-americanas da década de 60 e 80. Mas não é disso que eu vou falar aqui hoje com vocês. Eu vou falar basicamente da minha experiência com publicação, do porquê é importante para um aluno de um programa tratar com cuidado e com carinho a questão da produção acadêmica, tá? Primeiro, então, eu acho que é importante a gente falar, partindo de um ponto de vista do aluno, né, que há uma exigência para que a gente publique em revistas, há uma exigência para que a gente participe de eventos científicos, e não necessariamente o espaço é dado para que a gente possa, com uma certa autonomia, poder desenvolver um pensamento nosso.
claro que é muito importante a gente sempre publicar com os nossos orientadores, claro que é muito importante a gente ter um doutor para assinar com a gente quando, de fato, tiver um trabalho de colaboração, mas eu penso que, mesmo nós sendo pesquisadores em formação, nós devemos ter uma busca por uma identidade, seja na iniciação, ou seja no mestrado, ou no doutorado. A divisão entre a produção com o orientador, né, a coprodução, também faz sentido quando a gente pensa em nós como pesquisadores individualmente. Eu acho que caminha junto esses dois processos, né? Então, como a Ana falou, né, poucas revistas aceitam artigos de mestrandos e de doutorandos, né? De doutorandos um pouco mais, sem a assinatura do seu orientador. Mas eu acho que é nessas revistas, né, que o mestrando e o doutorando vão ter a experiência de passar por um parecer, de receber uma avaliação positiva ou negativa e ter a oportunidade de publicar um artigo independente, com o seu nome, com o seu ponto de vista, em uma revista que, apesar de não ter uma classificação A1, A3, né, que agora tem até A4, mas que é um trabalho científico. É um trabalho científico que passou por uma avaliação, um trabalho científico que tem o seu mérito e um trabalho científico que deve existir, ao meu ver. Acho que, inclusive, uma das coisas que aconteceu na classificação nova do Qualis é que todas as revistas feitas por iniciativas de aluno automaticamente viraram revistas C. As revistas C significam que não são revistas. Então, há uma disputa de poder no campo. Todo mundo sabe, né, que a gente estabelece a nossa carreira com base no reconhecimento dos pares. E eu acho que os alunos também merecem entrar nessa fase de reconhecimento, entender a si como pesquisador e lutar para que isso seja um caminho válido também com os demais pesquisadores já formados. Sem que isso vire uma guerra, né? A gente não precisa fazer uma guerra, mas acho que estabelecer um espaço é interessante para todos nós, né? E o fato da gente não ter um espaço específico faz com que se criem um pouco mais de dificuldades para a produção, né? Para a produção dessas publicações. Eu estou aqui nessa mesa, a posição que eu ocupo nessa mesa é justamente uma oportunidade que apareceu, né? A Marli teve a ideia de fazer o artigo, ela leu, né? Ela vai explicar um pouquinho depois, chamou a Ana, daí falaram, precisa de alguém para fazer um método quantitativo, e me chamaram. Eu falei, vamos, né? Estou aqui, me chamaram, acho que eu sei fazer, vou tentar. E deu certo, foi aprovado, né? Então, as dificuldades, elas também podem trazer oportunidades distintas para a gente, não só na co-parceria, mas independente, né? Uma coisa muito engraçada, que eu publiquei um artigo em uma revista chamada Temática, que é uma das revistas que aceitam artigos de mestrandos, doutorandos, lá da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Ela era uma B4, né? Com a nova classificação, ao contrário do da Ana, virou uma 2. Então, eu, na época, um mestre, né, mandei a publicação e tive o artigo aceito e se transformou em uma revista 2. Claro que a gente não sabe se vai manter, né? Vai ter toda uma discussão. Mas uma das formas para a gente ver como as oportunidades aparecem e a gente pode tentar correr atrás delas, né? Eu, na audácia, né, e também sem poder fazer isso, mas fazendo, mandei um artigo para a revista Intercom, que é uma revista A2 da nossa área, uma revista bem difícil de publicar. Eu não estava escrito nas normas que era para mestrando, doutorando, né? Eu falei, vamos ver. E mandei. E foi aceito a publicação. Então, assim, gente, não está escrito que não aceita? Manda.
manda. Porque se for bem, se não for, você vai receber um parecer maravilhoso que vai transformar o seu artigo e você pode tentar publicar em outro lugar. Os editores de revista, eles não gostam disso, né? Não gostam de ver o artigo deles com o parecer maravilhoso que eles deram em outra revista. Mas é assim que funciona, né? É assim que funciona, porque a gente não vai perder um artigo que está com parecer bom só porque não é legal, não está na revista. Que tivesse aceito, né? Não recusasse, daí estaria na revista deles. Então, e mesmo quando a gente receber essas negativas, né, eu mandei também um artigo agora num dossiê, um dossiê LGBT, e eu resolvi fazer uma história da comunicação gay no Brasil. E, obviamente, eles falaram, Carlos, baixa a bola, né, porque é muito grande o seu objeto, você não vai dar conta desse objeto. Então, me veio um parecer negativo, não foi aceito. Mas, com base nesse parecer, eu consegui bolar uma ideia. Chamei minha orientadora, né, que agora é a professora Gobi, lá na Unesp. Falei, professora, já que eles falaram que o artigo inteiro estava superficial, vamos fazer uma série, né? Vamos pegar os 5 tópicos que eu detalhei e fazer 5 artigos diferentes, e aí, no final, quem sabe, a gente publicar um artigo mais geral? Ela falou, vamos. Mandamos primeiro para evento e depois a gente vai tentar publicar nas revistas. Então, minha fala é mais ou menos para os alunos, né? Eu sou um aluno, apesar de estar aqui. Eu sou docente também, mas eu ainda sou um aluno, né? Estou no doutorado lá. Sou professor também, gente. Estou ainda me adaptando nesse processo, mas eu sou professor. Mas sempre serei discente, sempre acredito que lutarei pela produção dos discentes, porque eu acho que é muito importante, né? É muito importante que os espaços sejam estabelecidos, né? Independente deles serem poucos, acho que todos podem ter um espaço. E eu ia falar outra coisa aqui, mas vou mudar, porque eu sou assim. Sobre a nova classificação, como que era antes, né? E por que eu sei de tudo isso? Eu tive a Marli de coordenadora e eu enchi o saco dela com as questões do programa, né? Eu achava que tinha, por quê? Vamos subir para 5, não sei o que lá, eu danava a vida dela. E isso fez com que eu fosse aprendendo mais sobre os programas, né? Eu entrei lá na plataforma Sucupira. A plataforma Sucupira é a plataforma que guarda todas as informações dos programas. Então, vocês estão lá, alunos e professores, né? Todo mundo que quiser saber as informações do seu programa ou de qualquer programa do Brasil pode acessar a plataforma. E também o periódico Qualis, né? Tem a classificação lá, acho que a nova ainda não está, mas a antiga está, e a gente consegue conhecer um pouco mais a nossa área, né? Independente de seja uma área de comunicação ou a área interdisciplinar. É importante que a gente saiba se posicionar desde sempre no espaço que a gente está. Porque, como eu falei, né, é uma luta por reconhecimento dos pares, tá? E como que era feita, então, a classificação antes? Como a Ana falou, era uma zona porque cada área, e ainda eu acho que vai se manter assim, cada área tinha autonomia para definir a nota que considerava aquela revista com base nos critérios que era deliberado pelos pares. Então, você podia ter uma revista na comunicação A1 e uma revista na história C, B2, e por aí vai. A nova classificação, ela não é feita, essa nova classificação que saiu, que é uma prévia, ela foi feita pela diretoria de avaliação da CAPES. Então, eles centralizaram o processo, né? Não mais as áreas específicas que determinam a classificação das suas revistas. Por meio do impacto, eles fizeram uma lista geral e a revista, ela se tornou uma revista de comunicação se ela tivesse mais artigos de comunicação, de pesquisadores de comunicação ali. Interdisciplinar, se fosse de programas interdisciplinares, e por aí vai, né? Por que é provisório ainda essa classificação? Porque as próprias áreas agora, depois que veio essa classificação geral, vão
debater se essa classificação condiz com as expectativas específicas da sua área e das suas necessidades. Por que isso é importante, gente? A gente não tem revista na Scopus. Eu acho que a única que tem na Scopus, não, a Cielo. A única que tem é a Intercom, ou tem mais? Eu sei que a Intercom tá lá. A Matrizes. A Matrizes foi a única revista brasileira que virou A1, né? De acordo com a nova classificação. Porque ela era uma A2 na área de comunicação. Ela era uma A2 na classificação antiga. E agora, nessa nova classificação, ela vem como uma A1, né? O que a gente não tinha, porque antes as A1, como foi falado, eram só revistas internacionais. Então, a primeira revista nacional A1 de comunicação no Brasil é a Matrizes da USP. Por enquanto, né? Isso vai ser decidido para ver se vai ser ratificado ou não. Então, deixa eu ler aqui. Quer? Não, é que nós estamos nos aproximando das 3 horas. Já? E a gente precisava falar sobre o artigo. Tá bom. Então, eu não sei o que você acha, Ana, de a gente já ir apresentar os dados. Tá né? bom. E aí é o Carlos mesmo que vai fazer isso. Então, Daí já emenda. Tá. Já emenda. Gente. Interrompe esse e vai Eu não sei ser discreto. Então é tudo aberto. Então, só para finalizar, estamos nesse processo de deliberação para saber como as nossas revistas vão ficar. Beleza? Sobre a nossa pesquisa. Né? Basicamente, aqui eu vou falar sobre a utilização dos dados, como a gente colheu os dados e o que a gente fez metodologicamente para alcançar os resultados que a gente obteve neste trabalho. Tá? O trabalho ele é um levantamento sobre os estudos culturais, sobre os trabalhos sobre estudos culturais e estudos de jornalismo que foram publicados nas revistas A2 e B1 aqui. Eu posso fazer isso? Eu aponto para onde? Para lá? Ah, consegui. Esse primeiro gráfico, foi um levantamento que a gente fez da porcentagens de revista que haviam em cada estratificação na classificação antiga, tá? Então, a gente pode ver que a A2 são poucas revistas, tem uma concentração muito grande na B1, que é o que é notificado no relatório da área de comunicação, tá? Que foi notificado na última avaliação. Aqui, eu não sei se vai dar para vocês verem direito, são as quantidades de revistas, de edições por revistas dos programas de comunicação. Como que a gente definiu o nosso corpo, né, o nosso corpus? A gente queria estudar os artigos que foram publicados nas revistas de programa de pós-graduação. Então, fomos lá na plataforma Sucupira, pegamos todos os programas de pós-graduação em comunicação, tá? Sempre em comunicação, gente. Em comunicação, e vimos se eles tinham revistas ou não, né? Se tinha revista, qual era a classificação? Porque a gente tem revistas que não, tem programas que não tem A1, A2 e B1. Então, selecionamos apenas as revistas dos programas de pós-graduação em comunicação com classificação A2 e B1. E aqui, então, a gente tem as edições. Então, a revista Famecos, que eu acho que é a primeira, né? Teve 29 edições no quadriênio. Ela foi a revista que mais teve edições. Enquanto a última, que eu não vou conseguir ver qual que é, teve só 13. A Devires. Eu acho que, Ana, é só uma observação. Isso é importante a gente saber a quantidade de edições, porque a quantidade de edição da revista, né, tem a ver com o mínimo de produção que de periodicidade e também a oferta para nós pesquisadores. Então, quanto mais uma revista publica, mais nós temos oportunidade de publicar, né, nesses periódicos. E então, ela é
medida por isso. E ela é medida também por isso, ou era medida também por isso. Agora a gente não sabe se ela continuará, se esse critério entrará, né? Que é isso, imagina. A gente, então, selecionou dentro dessas revistas, né, por meio de palavra-chave, os artigos ligados aos estudos culturais de jornalismo. Então, nós usamos as palavras-chave nos próprios mecanismos de busca das revistas, e de lá nós tiramos 43 artigos, né? Foram 43 artigos selecionados. A revista que mais teve artigo sobre a temática foi a Matrizes, exatamente a Matriz. Ela teve 9 artigos. E depois da gente selecionar esses artigos, a gente passou em um programa, o Atlas TI, é um programa quantitativo, é um programa que faz análises quantitativas, muito útil para fazer análise de conteúdo e sistemas quantitativos em geral, né? Organizações também de arquivos e por aí vai. O Atlas TI, ele trouxe para a gente quais foram as palavras, os termos e os autores que mais foram evidentes, né, que mais tiveram relevância nesses artigos que a gente acabou encontrando. A gente teve que, claro, limpar os PDFs antes. A gente não podia, por exemplo, deixar as referências nos mesmos arquivos que o conteúdo, porque senão a gente ia ter uma mescla de palavras e isso não ia representar, de fato, a amostra que a gente tinha. Então, a gente separou os artigos em conteúdo e referências, e aí a gente tirou esses resultados aqui, que vai ficar muito difícil de eu ler. Então, nesse procedimento, que é um procedimento quantitativo, nós verificamos as palavras mais citadas nesse corpus selecionado. Esse procedimento que a gente tomou, que a gente fez, ele pode ser visto em outros tipos de trabalho semelhantes ao nosso, né? A professora Sandra Reima orientou um trabalho, eu participei da banca, tem uns 3 anos, sobre os autores, fez um levantamento semelhante sobre a área da comunicação. Quais são os autores mais citados na área da comunicação? Quais são os métodos? Ela orientou, né, um doutorado que fez esse apanhado e utilizou as estratégias quantitativas, né, por meio de palavra-chave. Então, essa estratégia de quantificação. E aqui a gente tem aí um parâmetro das palavras mais citadas, né, presentes nos artigos. E daí a gente vê que jornalismo, comunicação, cultura, culturais, são as palavras que emergem nesses conteúdos, mostrando que há um entrelaçamento entre os estudos de jornalismo, né, e os estudos culturais, tá? Então, aí são dos dois grupos, né, de revistas A2 e B1. Aqui a gente deixou só as revistas A2. E a gente vê uma mudança na quantidade e nos itens que são apresentados como relevantes. A gente vai ver que nas revistas de extrato A2, a comunicação tem um peso maior do que o jornalismo. Se a gente for aqui para o jornalismo, a gente vai ver que aumenta muito as citações de jornalismo nas revistas B1. Então, eu vou voltar para vocês verem. Comunicação, 200 e pouco, né? 235. E aqui, jornalismo, 538 nas B1. Então, a gente consegue traçar alguns parâmetros com relação ao que está sendo feito por extrato, certo? Talvez aí o que nós analisamos é a ênfase que se dá a uma ou outra área, a uma ou outra expressão, né, especificidade daquele conjunto, né, de artigos que foram analisados. Aqui são os autores, né, os autores de todas. Então, a gente conseguiu ver
que nos trabalhos de estudos culturais que se ligavam ao jornalismo, o Hall foi o autor mais citado, seguindo do Williams, e aí do Jesus Martim Barbeiro, e do Sodré, por aí vai. O Bourdieu também está. A primeira brasileira é a Ana, né? Ana Egosteg. Escosteg, eu não sei falar o nome dela. Tem o Kellner. Então, esses foram os autores mais citados, e a gente consegue, então, fazer um estudo bibliográfico, bibliométrico, também pelo Atlas TI, né? Por meio da citação mais coerente, mais constantes nos próprios artigos. E a gente também verifica que os autores ligados à área de jornalismo são menos citados, estão menos presentes nos artigos, ou seja, né, os autores que efetivamente aparecem são os autores dos estudos culturais. Acho que aí tem uma explicação bem evidente nisso, que os approaches teóricos nos estudos de jornalismo são muito variados, né? E um deles é o dos estudos culturais. E os estudos culturais estão ali organizados ao redor de alguns nomes, né? Que são o Richard Hogarth, Raymond Williams, né, e o Thompson, num primeiro momento, e logo em seguida Stuart Hall, que é o quarto mosquiteiro dessa história, né? Então, assim, estes autores dos estudos culturais estão bem demarcados como do campo, ao passo que os estudos em jornalismo, eles vêm aí com vários approaches de várias áreas, né? Então, talvez a facilidade de se achar e de se identificar os autores de estudos culturais seja essa, porque ela é uma produção que está marcadamente definida a partir desses autores, né? E depois, enfim, aí foi se mundializando e outros autores, inclusive nacionais, né, foram acrescidos. Na sequência, a gente tem as nuvens de palavras. Então, isso a gente fez em um site específico. O Atlas TI também dá a opção de você fazer nuvens de palavras, mas esteticamente não é muito bonito, então a gente fez em outro lugar. Então, a junção das duas áreas, A1 e B2, aqui das revistas A2, Comunicação em Evidência, B1, Jornalismo em Evidência. E aqui os autores, né? A nuvem de palavra dos autores. Aqui, eu separei alguns dados, mas eu acho que talvez vocês queiram complementar, porque eu falei demais, não era para falar tudo isso. A gente conseguiu perceber que tem uma análise mais voltada ao discurso, à narrativa e à semiótica. Então, esses trabalhos eles estão ligados a uma análise mais discursiva de texto, né? De conteúdo. E você tem representações de grupos, né, de LGBTI+, de adolescentes, movimentos sociais, em um campo, e no outro campo, mais ligado às identidades por meio das regionalidades, imigrantes, personalidades, e por aí vai. A gente conseguiu determinar alguns pontos de coesão, né, algumas temáticas que foram mais trabalhadas nesses estudos de jornalismo mesclados com os estudos culturais. Novamente marcado pelos estudos culturais, delimitado pelos estudos culturais, que são aí tradicionalmente um lugar de discussão de temáticas, primeiro lugar das feministas, né, no próprio centro de estudos culturais onde se estabeleceu aí o início na Universidade de Birmingham, na Inglaterra, ali mesmo já essas temáticas, primeiro a questão política, né, a questão fortemente marcada por autores como Gramsci, Althusser, pensando nas questões de hegemonia e enfim, estas primeiras pesquisas dos estudos culturais se voltaram com essa pegada política e ideológica para estudar
a mídia para estudar jornalismo. Isso foi um assunto reiteradamente tratado nos estudos culturais. E logo em seguida começam a surgir também esses assuntos, esses temas ligados a minorias, né? Então, assim, eu inclusive tenho uma certa preocupação com isso atualmente, porque às vezes parece que descaracteriza um pouco os estudos culturais como alguma coisa marcada politicamente, ideologicamente, alguma coisa que foi construída, por exemplo, uma teoria do materialismo cultural de Raymond Williams, que foi construída em interlocução, evidentemente, com Marx, e isso parece que, às vezes, atualmente, está apagado e surge, assim, uns estudos culturais bacaninhas, assim, que vão tratar das minorias e tal, mas sem se posicionar muito, né? Então, assim, tenho até uma crítica em torno disso, mas, num primeiro momento, né, e claro que se tratado de uma maneira mais contextualizada, foi muito importante mesmo que surgiram essas discussões sobre as minorias, primeiro mulheres, depois minorias raciais, né, tem toda uma questão aí sobretudo com Stuart Hall, que era um jamaicano negro, né, então, que trouxe essas questões da identidade cultural pós-colonial da Jamaica e da diáspora negra, né, que trouxe aí essas questões para dentro do Centro de Estudos Culturais. Então, sim, essas temáticas que aparecem aqui no nosso levantamento, elas estão, então, como disse o Carlos, ligadas a questões aí de minorias, LGBT+, minorias, a questão das mulheres, enfim, dos negros. E elas estão ligadas, portanto, a essas temáticas que são muito caras aos estudos culturais, né? Então, e como essa era a palavra-chave, quer dizer, como é que os estudos de jornalismo se articulam com os estudos culturais para falar sobre, então, aí coberturas, enfim, linguagem jornalística, etc., para falar sobre jornalismo, como é que há essa articulação. Então, acho que essa temática que surge aí como coincidente em grande número dos artigos tem a ver porque esse filtro, né, uma das palavras-chave eram estudos culturais. Então, por mais que os estudos em jornalismo não assumam, em muitos casos, não assumam aí uma filiação aos estudos culturais, citam o Stuart Hall, falam de identidade, mas não se assumem como, por vezes, como oriundos dos estudos culturais, e aí recorram a outras análises do tipo de conteúdo, de discurso, etc. Por mais que isso aconteça, né? E acontece, de qualquer forma, o nosso filtro com estudos culturais, ele traz, então, essa marca forte dos estudos culturais nestes artigos, né? Segue. Era isso? Eu queria só fazer na verdade, um fechamento sobre o que nos levou, né? Na verdade, isso deveria ser o primeiro, e a gente acaba concluindo aqui a nossa exposição. Primeiro, em uma síntese, falando que as revistas científicas são uma fonte, sim, de pesquisa importante. Que as revistas científicas são, sim, um espaço de disseminação científica essencial. Que o reconhecimento entre os pares, né, faz parte da convenção do campo. Sem o reconhecimento dos pares, nossos estudos não são legitimados, né? Que nós também precisamos, além de fazer disseminação científica nos periódicos científicos, devemos também fazer divulgação científica, né? A divulgação científica está dirigida aos leigos. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender a exercitar. Como espaço de estudo, né, em campos interdisciplinares, então isso deve ser muito rico, né? Dá para a gente pensar em várias amarrações. Esse estudo que nós fizemos e que está tão relacionado e imbricado com as publicações científicas, ele tem a ver com outros estudos
da mesma característica, que possuíam as mesmas características, né? Um estudo de Jorgensen e Hannity, que fizeram um estudo que detectou as 3 dominâncias nos estudos de jornalismo no mundo, a partir da escolha, da seleção das revistas melhor ranqueadas mundialmente, e isso quer dizer que são revistas que têm maior impacto social, né, que é o tal do índice H, e aí eles fazem cruzamento de vários indicadores, então eles fazem realmente, mundialmente, um ranking que trabalha com a questão do impacto social. Talvez isso seja também uma explicação para que essa decisão e essa proposta da CAPES, né, para essa mudança tenha ocorrido, né? Então, tem esse estudo que detectou as 3 dominâncias. A primeira dominância nos estudos tem a ver com o jornalismo como, na tradição liberal e republicana, como uma expressão fiscalizador, né, da democracia. Então, os estudos, primeiramente, tinham essa dominância. Num segundo momento, os estudos de jornalismo partiram para o diálogo com a sociologia e com a antropologia, na medida em que analisaram as rotinas produtivas, o papel do jornalista, do gatekeeper, e das relações que surgem nas próprias redações, e no que isso impacta no jornalismo. E, num terceiro momento, a dominância ela foi para uma área que ainda segue marginal no jornalismo, que é a pesquisa sobre a audiência, mas não sobre os efeitos que os meios causam na audiência, e sim como a audiência reage, como a audiência significa, como a audiência participa. E uma obra que foi seminal para que essa dominância, né, esses estudos no jornalismo surgissem, essa preocupação com a audiência, né, com a participação, foi uma obra seminal do Stuart Hall, Codificação e Decodificação. Isso só pode ser detectado a partir de estudos como esse. Obviamente que esse estudo foi um estudo maior, esse estudo anterior, e que foi verificando essas dominâncias e como, por exemplo, né, a comunidade científica ela passa a ter outros olhares, passa a aprofundar outros tipos de pesquisas, né, na medida em que ela percebe esse movimento. Então, as revistas elas são importantes porque elas são indicadores, elas dão esse movimento todo para a gente perceber, então, como o campo se comporta em termos de tendência e dominâncias, né? Além disso, há um outro estudo feito pela Mary Borger, em conjunto com outros pesquisadores, que focou no jornalismo participativo e aponta a mesma coisa. Então, fizeram um outro levantamento e aí aprofundaram a participação no jornalismo, né? Então, é um estudo rico que trabalha com análise genealógica baseada em Foucault. Então, eles identificam as formações discursivas dos cientistas em relação às tendências, né? Como isso aparece hegemonicamente nos estudos a partir do campo científico, tá? E isso acaba influenciando as nossas pesquisas. Então, eu sugiro e convido vocês a pensarem e, eventualmente, pensarem em trabalhos como esse para verificar quais são as dominâncias, né? Que dominâncias nós temos nos nossos campos de estudo, né? E que podem nos sugerir novos estudos e também para que nós possamos nos posicionar criticamente a essas dominâncias, porque essas dominâncias muitas vezes impedem que outras, né, ondas que são relevantes nas pesquisas surjam ou emerjam, né, nesse conjunto da produção científica. Então, em suma, a gente está à disposição de vocês. Nós não ensaiamos, a apresentação aí foi ao vivo.
E eu espero que a gente possa, então, eventualmente fazer um debate aqui sobre o tema. Aí, isso é com a Eula, né? Se a Eula deixar, se tiver tempo. Obrigada, Marli, obrigada, Ana Luísa, obrigada, Carlos. A gente vai abrir sim para o debate, né? Até porque é fundamental a gente poder dialogar agora, fazer a troca. Até porque vocês viram aqui coisas fundamentais, né? Que a gente realmente precisava refletir, entender melhor. Até porque, se a gente está na área científica, a gente tem que dominar a área até que para que a gente possa crescer também e obter cada vez mais conhecimento. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai abrir para 5 perguntas. Vou chamar a Luana, né, que é uma das nossas bolsistas aqui do nosso projeto de economia política. Por favor, Luana, pega aqui o microfone. Pega aqui com o Carlos Humberto, por favor. Vocês se apresentem, façam a pergunta objetivamente, tá? Até para que a mesa possa responder e depois abrir uma segunda rodada, ok? Pode começar. Pode levantar a mão quem quiser fazer pergunta. Alguém? Queria agradecer a oportunidade de ouvi-los, muito esclarecedor em várias reflexões que eu realmente desconhecia. Do ponto de vista de metodológico, eu tenho uma dúvida. Só te apresenta. Meu nome é Maria Baiton, eu faço parte do grupo de estudo da professora Eula. E eu não tenho mestrado nem doutorado, eu sou pesquisadora audiovisual para obras não acadêmicas. E a minha questão é a seguinte: a gente falou de indexação o tempo inteiro, né, com relação à pontuação das revistas, etc. Na pesquisa qualitativa, tem a questão das palavras-chave, que também é uma forma de indexação. Eu queria entender por que é usado culturais e cultura, televisão e TV, se não seria o caso de ter uma remissiva. Fiquei nessa dúvida. Sim, o indexador de revista é uma coisa, eu estou falando só da indexação de palavras-chave, é uma outra coisa, eu entendo. Próximo, por favor. Só vamos ser mais rápidos, porque a gente tem pouco tempo, tá? Vou tentar ser objetivo na linha da coordenadora da mesa. Boa tarde a todos, eu sou Adilson Cabral, professor da UF, pós-graduação em mídia cotidiano, e a gente está enfrentando esse furacão todo que vocês trouxeram, tanto do ponto de vista da questão das avaliações, do processo de avaliação das revistas, no marco de toda a avaliação, né, do sistema de pós-graduação, tanto como na lida com orientandos e também interessados em ingressar no mestrado, no doutorado que a gente tem, nessa questão do que é compreendido como artigo de qualidade para efeito de ser acolhido dentro do sistema de publicações, tanto as que a gente manda para fora, quanto a própria revista e mídia cotidiano que a gente vai tocando lá no meio desse furacão todo. Eu acho que, assim, do ponto de vista de um projeto mais amplo do que é a universidade em relação à sociedade, eu acho que a gente precisa construir uma tradução de todo esse processo imbricado de avaliação para justamente resgatar e afirmar aquilo que compreende a qualidade nossa em relação à contribuição para a sociedade, que é a produção de conhecimento significativo, né? E que isso daí influencie tanto na construção do processo de avaliação, quanto na própria oportunidade da gente estar em espaços como esse, que quando a gente começa a falar em Web Science de Corpus e tal, sabe, eu fico imaginando, se eu fosse de fora do sistema, eu não queria estar dentro, né?
Então, como é que a gente encara esse desafio? É a pergunta. Oi, boa tarde. Meu nome é Alexandra Aguirre, sou pós-doutoranda na PUC e trabalhei quase 20 anos em universidade particular, né? Então, eu fiquei agora pensando, né, que a grande dificuldade, né, dos professores de faculdade particular é conseguir manter uma produção científica, já que a universidade geralmente não contribui em nada, né? O professor é horista, e quando ele é TI, né, quando ele é tempo integral, na realidade é para fazer trabalhos para a universidade. E, no entanto, ele é cobrado também para a publicação científica, né? Então, assim, como vocês relataram casos de vocês, eu também vou relatar um, né, que eu já fui aceita numa publicação, sei lá, que era A2, A1, e aí depois que eu refiz as correções, enfim, o trabalho foi rejeitado. Já me falaram que nunca viram isso na vida. Assim, o trabalho ficou muito melhor depois, mas, enfim, a minha universidade é uma universidade de subúrbio, aqui no Rio, era a Universidade de Castelo Branco. Então, assim, por que uma revista A1 vai querer publicar alguma coisa de uma universidade particular de subúrbio? Né? Então, eu gostaria de saber de vocês que vivem essas discussões das revistas periódicas, como é que fica a participação das universidades particulares? Porque os professores dessas universidades, eles ficam num limbo, né? Assim, eles não têm muito lugar, porque eles não estão nem no sistema, como o Adilson colocou, ou seja, você até gostaria de estar no sistema, só que o sistema, enfim, não tem filé mignon para todo mundo, o sistema não consegue incorporar mesmo, né? Existe um limite, né, para isso. E, ao mesmo tempo, ele é aquele professor que está ali na linha de frente com os alunos menos preparados, enfim, que forma grande parte dos alunos do país. Infelizmente, é essa a realidade. E a gente tem muita dificuldade de publicar, muita. Por que a universidade não é importante? Por que a revista não ganha nada em publicar aquilo ali? Né? Então, assim, é um trabalho, assim, eu queria saber se existe participação no máximo de uma PUC, né, Metodista Casper Líbero, enfim, que são universidades que têm uma tradição, mas uma universidade que não tem a tradição, né, e que, poxa, tem muitos professores que, na maioria das vezes, dão aula na pública e dão aula nessa universidade. Né? Então, enfim, essa é a minha pergunta. Mais duas perguntas, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Cíntia, eu sou voluntária aqui na casa, sou especialista em educação. Eu fiquei com uma dúvida que me ocorreu, é o seguinte, né? Que é até uma discussão que a gente tem aqui sempre, né, na academia, mas tudo isso que é pesquisado, tudo que é publicado nas revistas, né, esse conhecimento todo, né, se há tanta dificuldade como ela acabou de colocar aí para os professores, né? A minha pergunta é o seguinte: como é que a sociedade, que, na verdade, a academia deveria trabalhar para a sociedade, não é isso? Então, se a gente tem essa dificuldade toda, como é que a sociedade absorve isso? Como é que é feito isso? Como é que a academia trabalha? Como é que a academia tem esse diálogo? Acontece isso? Está acontecendo? É possível? Né? Então, seria minha pergunta... No fim, né? Qual é a contribuição da academia, efetivamente, nas suas publicações para a sociedade, para ter esse diálogo? Obrigada. Mais alguém? Não, enquanto vocês vão pensando, então vou passar aqui para a mesa. Eu posso começar, eu vou, enfim, talvez essa questão das palavras-chave, a gente pode... vou começar pela Cíntia, que é a pergunta mais recente, e aí meus colegas aí, né, podem, na sequência, complementar. Como é que a sociedade, né, como é que a academia contribui com a sociedade, né, a partir de toda essa complexidade que a gente verifica, vivencia em relação à pesquisa, à produção da pesquisa, à divulgação da pesquisa.
Bom, o que eu posso te dizer é que a academia está muito apartada da sociedade, né? Às vezes ela nem parece que faz parte da sociedade. Uma das discussões que tem ocorrido na Compós, e especialmente me chama a atenção, eu participo de um fórum, né, eu e Ana, de um fórum de coordenadores e vice-coordenadores de programas de pós-graduação em São Paulo, e uma das discussões que a gente sempre teve foi em que medida tudo isso que nós fazemos aqui tem algum sentido, né? Em que medida nós saímos para conversar com a sociedade sobre o que a gente produz na nossa área da comunicação, e isso pode ser estendido a outras áreas, né? E essa questão surge também agora na Compós, né? Em que medida a Compós, né, a Associação Nacional dos Programas de pós-graduação e toda a comunidade científica que faz parte dessa associação e de outras associações, né, ela contribui. E a gente chegou a algumas conclusões que não contribui, porque a gente se afastou totalmente. E esse afastamento repercute hoje, inclusive, na displicência ou na ignorância no sentido, ou no afastamento, eu diria, da sociedade em relação ao que está acontecendo na ciência, né? Então, nós estamos perdendo verba, nós temos sofrido várias intervenções. Ontem eu recebi um áudio, né, sobre o CNPq, né, o CNPq anunciando que efetivamente será fechado, de 1.000 funcionários, agora ele tem 200, é impraticável tocar, né, um órgão como esse com 200 funcionários. A ideia é juntar uma coisa CAP, CNPq, mas a verba vai ser a mesma e é uma verba reduzida. E até que ponto isso pode entra no debate da sociedade? Não entra no debate da sociedade. Né? Nós estamos. Por que a sociedade vai se importar se ela não entende o que a gente faz? Né? Se ela não participa do debate, se não há divulgação científica nesse país, se nós, pesquisadores, pouco nos importamos com essa questão de aproximação. Se as associações, em nenhum momento, né, e aí eu vou falar particularmente da área de comunicação, entram num debate público, por exemplo, para questionar determinadas coisas, mostram, né, a sua cara nesse debate. Então, nós estamos fragilizados nesse momento. Por quê? Porque não houve o diálogo, não houve essa contribuição no sentido de você ser transparente e tornar claro o papel da ciência na sociedade, né? O valor da ciência na sociedade. Eu fui professora da disciplina Jornalismo Científico por alguns anos. E assim, a minha dificuldade era extrema, porque o interesse sobre ciência era muito reduzido também na graduação em jornalismo, né? Ninguém pensava na possibilidade de se especializar em jornalismo científico, porque a ciência estava muito longe, né? Então, a gente lida com estereótipos e a gente acaba se alimentando deles o tempo inteiro, né? E num momento como esse de crise, né? Nós não temos aliados, a não ser nós mesmos. Nós estamos nos apegando agora às associações, né, às entidades, os pesquisadores. O que nós vamos fazer? Né? Nem os bolsistas, né, acabam tendo a noção, não, ou se organizando hoje para se manifestar, né, porque houve corte de bolsas e a reação ainda é uma reação muito tímida, não se tem a dimensão do que isso pode significar, né, daqui a algum tempo. Então, nesse sentido, eu diria a você que a gente está muito aquém do que é necessário para ter um diálogo e uma aproximação com a sociedade, né? Nós temos que pensar sobre isso. Queria complementar um pouco sobre isso, ressalvando um pouco as universidades federais, porque, embora nós, os produtores de pesquisa, não tenhamos essa interlocução com a sociedade, as universidades federais como todo têm sim, tanto é que sempre existe uma pró-reitoria de extensão.
E é ali que funciona essa interlocução, né? Ali são promovidas ações da universidade abertas para o público, né? Então existe aí pelo menos esse oásis aí de participação, né? É óbvio que isso está no âmbito das universidades federais, né, e nessa pró-reitoria aí de extensão, mas sim há uma interlocução, né? O que não libera o nosso lado aqui como pesquisadores enfim, que nós não estamos sim tendo essa interlocução. E quando eu falo nós, pesquisadores, aí eu já chego na sua pergunta. E as privadas? As privadas, eu acho que elas têm assim, um sistema de castas, certo? Então tem as privadas PUCs, por exemplo, que são chiques, que têm programas de pós-graduação. Estas publicam, estas participam ativamente, né, do corpo de publicação das suas áreas, né, cada uma delas, porque tem programas de pós-graduação. Todas as universidades são obrigadas a terem programas de pós-graduação. Algumas só têm porque são obrigadas, das privadas, né? Mas essa, então, seriam os brahmanes, né? Depois, nessa a escala, tem essas menores, como você citou uma pequena universidade de subúrbio, né? Então, e que os professores, ainda que sejam cobrados para ter produção, eles não estão tendo condições de produzir porque as próprias revistas os discriminam, né? Então, sim, é um sistema de castas, né? E que aí, neste caso, as públicas, né, e federais e públicas, no modo geral, como a USP, que é estadual, enfim, aqui é o UERJ, elas têm um protagonismo nesse sistema produtivo, né? Até porque é justamente por conta de políticas públicas que a gente consegue que as universidades públicas, né, sejam determinantes, né, na produção nacional. A gente sabe que, então, não é por coincidência que o grande volume de produção intelectual no Brasil vem das universidades públicas, né? Obviamente, se a gente se esse governo quer transformar tudo em parceria público-privada, em futurice, em esquemas aí de autofinanciamento, autossustentável, ou seja, de produzir lucro em dinheiro na sociedade, nas universidades públicas, aí vamos nos tornar um grande covil de não produção, né? Aí, porque, né, se não interessa, que nem a gente sabe que aí tem redes norte-americanas que compraram uma série, não vou citar nomes, mas tem redes norte-americanas que compraram uma série de faculdades, universidades, e a primeira coisa que fizeram foi o quê? Priorizar o lucro né, em detrimento da pesquisa, da qualidade, vamos ter um número mínimo de doutores nessa instituição, né? A gente bota uns para a rua aí, sobretudo os que já estão há mais tempo, estão ganhando mais, se é que tem um plano de carreira, que muitas não têm, a maioria não tem plano de carreira. Então, assim, precariza as condições de trabalho, precariza as condições de produção, consequentemente, né? Porque se você não consegue ser um professor que produz, que faz, se você não tem horas de pesquisa, né? Se você é um horista que tem que dar trocentas aulas aí, horas-aula por semana para poder ter uma certa renda. Então, você tem que praticamente estar dentro de sala de aula o tempo todo, né? E você não tem horas de pesquisa, né? E isso está sendo uma tendência nas privadas, mesmo as de qualidade,
né? Todo mundo é horista. Quando eu comecei a dar aulas, comecei numa privada e eu fiquei como horista o primeiro semestre, no segundo eu já tinha 40 horas. Hoje não existe isso. Ninguém é 40 horas, só os professores dos programas de pós-graduação nas privadas, né? Então, assim, existe sim um sistema de castas que é cruel com as pequenas universidades, né? E aí você tem que lançar mão de expedientes pessoais do tipo, então tá, eu que estou fazendo pós-doutorado agora, que nem você falou, agora eu consigo porque eu vou botar o nome da PUC-Rio junto, eu vou, de repente, publicar por conta dessa instituição, né? E aí, a reboque vai o nome da instituição onde eu trabalho. Mas são, evidentemente, expedientes, né, que não dão conta do problema. Agora, o problema maior é justamente o sistema privado de educação, que vai priorizar o lucro e não a educação, que vai priorizar... E, como você falou, o mais cruel disso é que as pessoas os alunos menos preparados, os que não passaram na USP, que não passaram na UFRJ, os que estarão lá, né? E que poderiam ter professores mais qualificados se minimamente fossem esses professores estimulados a isso. Mas sem pagamento de horas para pesquisa, não tem como mesmo, né? Não tem como entrar e sair de sala de aula e ser o pesquisador bacana que publica quando as revistas ainda por cima não discriminam, né? Então, acho que assim, esse é um problema sério, é um problema que vem se agravando nos últimos anos, sobretudo com essas redes norte-americanas, eu não vou citar nomes, mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando, né? Que vem aí para transformar esse reduto ainda que havia aqui no Brasil, mesmo entre as privadas, de respeito à produção intelectual, numa empresa que tem que dar lucro, que, enfim, né, acho que isso deteriorou bastante, precarizou as condições de trabalho do professor de graduação e precarizou a produção em pesquisa. Só complementando que Alessandra, essa sua preocupação, o que eu posso dizer é o seguinte: a avaliação dos artigos, para uma revista ter credibilidade, ela precisa ser avaliação cega, né? Isso em primeiro lugar. Então, ninguém sabe quem é o pesquisador, ou não deveria saber quem é o pesquisador e qual é a instituição a qual ele pertence. Portanto, nesse sentido, ela tem que ser democrática e transparente. E eu acho que a gente tem que exigir isso. Segundo ponto é que, se houve uma recusa após um aceite, né, a gente precisa questionar isso, né? Então, eu acho que, e eu já vi vários colegas fazerem isso, questionar o que aconteceu, né? Por que isso aconteceu? Porque houve um aceite e depois houve uma rejeição, né? Que me parece que é isso que você colocou. Então, acho que é uma questão também de a gente cobrar do editor esse tipo de retorno. Porque quando um texto é aceito, a menos que você não cumpra as correções, aí, né? Então, a menos que você não cumpra, ele tem que ser aceito com as correções que você fez. Imagino eu, né, que você, se você atende às demandas colocadas pelos pareceristas, tá? Agora, o sistema, como a Ana falou, o sistema com as privadas é um sistema difícil, desumano e que realmente não cabe um tempo para essa produção. E o fosso se abre entre a pós-graduação e a graduação, né? Porque aí os conflitos começam a ser gerados a partir daí, né? Porque aquele professor de pós-graduação acaba sendo o professor integral, né? E aquele outro professor que está lá na graduação é um professor que se sente discriminado porque também não pode produzir, apesar de ter uma titulação. Então, acho que são questões que a gente precisa discutir, né? E o fechamento de programas, o fechamento de cursos, eu acho que isso está passando muito ao largo, né? E a gente não discute isso.
e é preciso que a gente se pronuncie. Eu vou aqui na sequência do Adilson. O Adilson fala como produzir com qualidade, né? Esse é um desafio nosso, né? Como é que a gente enfrenta isso? Eu acho que é com o debate, é com a pressão, é com a expressão, promovendo debates como esse que está sendo promovido aqui, né? Isso é uma maneira de a gente enfrentar o problema e de não aceitar tudo que vem, né? Porque, assim, essa relação de subserviência que muitas vezes existiu, que às vezes a gente detecta em algumas áreas ou em algumas relações, né? Vem de cima para baixo. A CAPES somos nós. Eu ouço muitos coordenadores falarem isso. Eu acho que a gente ainda não assumiu isso, né? E não que a gente vá partir para o confronto, diretamente pelo confronto, mas a gente precisa entrar no conflito, né? Porque o confronto vai gerar a separação, a guerra. Mas o conflito pode gerar, né, saídas para a gente sair desse processo, que é um processo muito desgastante. Nós temos revistas, nós precisamos publicar, a exigência é de produção científica, e nós temos várias limitações, né? As limitações desse apartheid, muitas vezes entre ciência e sociedade, do sistema, né, das universidades privadas, cada vez mais que cobram, né, que exigem desse professor muito mais do que ele deveria, e cada vez pagam menos e cada vez pedem mais. Então, assim, a gente passou de um patamar que já era ruim para um pior, né? E no caso de vencer esses desafios, eu acho que é criando espaços de discussão, né? E deixando que esses conflitos aflorem. É muito bom quando a gente vê na lista, aí algumas pessoas falam, mas o pessoal não tem tempo para fazer artigo e tem tempo para discutir na lista. E aí eu falo assim, eu acho que precisa discutir, porque o conflito vai emergir, né? E foi importante o Juremir falar sobre as revistas internacionais, né? E foi importante os outros pesquisadores se manifestarem na sequência, colocando seus pontos de vista, né? Porque daí a gente já tem um caldo para fazer essa discussão lá em Brasília e tentar levar representar a demanda dos pesquisadores, né? Então, eu penso que é a única... o representante de cada área. Eu penso que a única saída é o debate, é deixar emergir esse conflito, é a gente se posicionar, colocar as nossas dificuldades, né? Porque eu acho que as coisas estão muito ruins, né, nessa área científica acadêmica. E sobre a questão da Ana, né? É Ana? Não. Da Maria, desculpa, Maria. Eu acho que o Carlos pode explicar melhor, mas só para... eu acho que é uma coisa interessante que você está colocando, mas a hora que a gente fez vários procedimentos de limpeza, né, porque você tem conectivos, aparece um monte de coisa quando você trabalha com software que faz contagem de palavras. E a gente foi observando os contextos em que essas palavras surgiam, né, Carlos? Então, eu acho que aí explica um pouquinho por que a gente manteve palavras semelhantes, né? Não faz isso, não domestica tanto, não faz isso não, deixa. Eu estou no processo de escrever 2 projetos para tentar entrar em estágio de mestrado, etc. Que bacana. É uma dúvida mesmo, porque eu também penso usar método qualitativo, quantitativo e tal, porque minha área de interesse são os arquivos de televisão. Que bacana. Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida mesmo, mas eu acho que é uma coisa que futuramente a gente, enfim... Legal. Legal. O Atlas TI, tá ligado? Tá. O Atlas TI, ele
basicamente, a gente não juntou na apresentação aqui, mas a leitura ela foi feita conjunta, né? A gente não identificou como duas palavras diferentes, a gente foi olhar o contexto. Mas o programa, ele trouxe para a gente as palavras, ele traz essas palavras separadas. Então, só foi uma questão de, acredito eu, de na hora de apresentar, manter como que a gente retirou do próprio software. Mas a questão da indexação e das palavras-chave que você falou também, a indexação das revistas, ela, por incrível que pareça, apesar de a gente ter que colocar as palavras-chave, não é baseada apenas nisso, né? Então, quando a gente jogou as palavras-chave no próprio mecanismo de busca das revistas, eles fazem a busca no artigo inteiro, né? Não é só nas palavras-chave. E isso para a gente não foi um grande problema, porque essas palavras que vocês viram aqui também foram retiradas do conteúdo de maneira geral. Então, a gente trabalhou as palavras-chave conforme todo o artigo, todos os artigos que foram encontrados. E fazendo as análises, porque, por exemplo, culturais, aparecia ligada a estudos culturais. Isso. Cultura aparecia num outro contexto. Então, a gente manteve isso. Isso é um problema, porque assim, quando você trabalha com software e ele vai raspando essas palavras, a maioria não deixa você ver o contexto. O Atlas TI deixa. Então, assim, na hora que nós começamos a fazer a limpeza, a gente volta a palavra para ver onde ela está, qual é o contexto dela. Então, assim, a gente resolveu deixar in natura, né? E fazer uma análise. Em alguns momentos elas dialogam, em outros momentos elas têm um outro papel no conjunto do texto, tá? Então, são várias etapas que a gente faz com o Atlas TI, com o software, e você vai limpando também de acordo com alguns critérios qualitativos que você estabelece. Então, você tem um procedimento e depois você vai determinar os critérios, né, de corte, porque a gente determinou quantas palavras, até quando eu ia, né, a quantidade de vezes que ela aparece, a frequência. Então, são questões que você vai determinar, né, de acordo com os objetivos da tua pesquisa, né, e com o tamanho da tua perna, porque às vezes a gente quer fazer, né, o objetivo, né, nosso objetivo é grande, mas a gente não tem o tempo necessário para executar essa tarefa. Então, a gente vai fazendo os cortes que sejam coerentes com o nosso propósito. Tá bom? Só eu complementar aqui também, porque esse tipo como o Atlas tem esse tipo de instrumento, ele vai resolver o problema que a gente teve inicialmente, que era a gente começou procurando nas revistas, nos buscadores das revistas. E aí você colocava estudos culturais e aparecia fulano, professor não sei o quê, do Departamento de Estudos Culturais. Com doutor pelo... Então, assim, eram inúmeros, né? É tudo. Dá muito trabalho, gente. Deu muito trabalho. Por isso que aí esse tipo de instrumento... ele tá nos Anais da Compós. Anais da Compós. Eu acho que a gente colocou também na matéria lá da matéria. Estudos culturais. Lá no site EPCC. E outra coisa que eu queria complementar, a gente leu cada um desses artigos. Sim. Então, nós nos dividimos em 3, né? Por isso que até a gente resolveu, acho que no próximo a gente bota mais umas 2, 3 pessoas. Então, você começa com o resumo, depois aí não tem no resumo, você vai na introdução. Então, palavra-chave, né, ainda mais assim, que tem uma grande dificuldade, eu já dei aula de metodologia, a Marli está dando agora, é uma dificuldade imensa que as pessoas têm de entender o que é uma palavra-chave, né? Qual é a hierarquia das palavras-chave? Tem gente que começa pelo objeto e termina na grande área, né? E tem gente que faz ao contrário. Então, assim, palavra-chave em si, né, é uma grande dificuldade como
instrumento de pesquisa. Então, no nosso caso, a gente, né, então, leu também o resumo e depois lemos o artigo inteiro. Cada um desses 49, 43 e depois 39. Só uma informação sobre o Atlas TI. O Atlas TI ele é um software pago, mas ele tem uma versão mais básica, free. Então, vocês podem usar e fazer adaptações no seu método e tal, para conseguir chegar no objetivo final. Beleza? Ok. Bom, gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje a gente está terminando mais cedo, porque daqui a pouco nós temos outro evento aqui dentro. Lembrando a todos que realmente há uma preocupação nossa aqui, né, na Casa Rui, né, de ter essa aproximação realmente com a sociedade, que é uma coisa que a gente coloca, até porque a gente sabe que a academia ela perdeu isso, né, deixou muito de lado. Então, assim, a gente faz esses eventos, a gente está abrindo a nossa aula do mestrado, inclusive uma aula segunda-feira, quem tiver interessado, toda segunda-feira, às 6 horas da tarde, nós estamos aqui com a aula de paradigmas culturais, tá? Quem quiser participar pode vir, não tem nenhum problema. Nós abrimos as portas, entregamos o planejamento, os textos, trabalhamos com os principais autores, trazemos debates para dentro das aulas, então serão todos bem-vindos, tá? Queremos agradecer aqui a presença da Marli, da Ana Luísa, falei direitinho, né, Ana Luísa, viu? O Carlos Humberto, porque realmente eles se colocaram à disposição de vir ao Rio, tá? Para conversar conosco, tá? Trocar essas ideias. Então, assim, é uma oportunidade assim, que nós ganhamos, né? Esse privilégio de poder fazer esse debate. Queremos agradecer a todos vocês também que estão aqui e que realmente nós possamos dividir todo esse conhecimento que a gente está ganhando. Porque a sociedade ela perdeu muito. Então, assim, é hora da gente recuperar e também dividir. Bom, gente, boa tarde e sejam bem-vindos e venham a todos os nossos eventos. Obrigada.